Olá, hoje nós vamos estudar o controle da pressão arterial no humano. Bom, primeiro que a gente tem que pensar é para que serve a pressão arterial? Por que a gente precisa controlar tanto a pressão arterial? Basicamente a pressão arterial então é a força do sangue, dentro dos nossos vasos sanguíneos. E essa força é muito importante porque é ela que vai empurrar o sangue do músculo cardíaco para os nossos tecidos. Então, se ela for muito baixa, os nossos tecidos vão receber uma perfusão muito pequena. Isso pode ser extremamente prejudicial. Imagina, por exemplo, o sistema nervoso recebendo um fluxo de sangue inadequado. Então, isso não serve, isso leva o indivíduo, certamente, à morte. Então, nós precisamos ter um mínimo de pressão arterial para que o indivíduo consiga, os sistemas consigam executar a sua função básica. Por outro lado, uma pressão arterial muito elevada também é prejudicial. Vocês podem ter, por exemplo, lesão, lembra que eu falei para vocês, dos nossos capilares na aula passada, que ficam próximos dos nossos tecidos, são vasos muito frágeis. Então, quer dizer, uma pressão elevada constantemente pode levar a diversos danos em diversos tecidos, além da possibilidade de causar extravasamento de líquido e edemas, o que pode comprometer bastante a vida do indivíduo. Então, é muito importante controlar a nossa pressão arterial. A pressão arterial ela pode ser dividida em sistólica e diastólica. Na primeira aula eu mostrei para vocês como que essas pressões são medidas, mas basicamente a pressão sistólica é a pressão mais alta do nosso sistema cardiovascular e a diastólica seria a mais baixa. E existe um conceito que a gente trabalha bastante na fisiologia, que é o conceito de pressão arterial média, certo? PAN. Pressão arterial média não é simplesmente a média da pressão sistólica e da diastólica, certo? Na verdade, eu coloquei aqui no canto para vocês, o que é essa pressão média, e nada mais nada menos que é uma fórmula matemática simples que leva em consideração, claro, a pressão sistólica e diastólica. Só que vejam que a pressão diastólica ela tem um peso maior na nossa pressão arterial média. Por que isso funciona? Por que é assim? Porque, como eu falei para vocês, a maior parte do tempo, o músculo cardíaco, por exemplo, está a maior parte do tempo em sístole. Diástole. A sístole é rápida, a diástole é um pouco mais duradoura. Isso repercute de forma direta nos nossos vasos. Então, a sístole é rápida e a diástole é maior, ocupa um tempo maior. Então, quando a gente leva isso em consideração, a pressão arterial média ela vai ser mais determinada pela diastólica do que pela sistólica. Certo? Por isso que aqui vocês têm a diastólica multiplicada por 2, mais a sistólica dividido por 3. Isso vai determinar a nossa pressão arterial média. O que vai determinar a minha pressão arterial média? São várias coisas. Então vocês têm aqui volume de sangue, o débito cardíaco, que se refere então à eficiência do músculo cardíaco, a resistência ao fluxo sanguíneo e, finalmente, a distribuição relativa do sangue entre os vasos, artérias, veias. Então, tudo isso aqui vai determinar a nossa pressão arterial média, pode modular a pressão arterial média. O volume de sangue, por exemplo, ele pode ser determinado, existe uma relação direta, isso é importante de lembrar, já que a gente está trabalhando com um compartimento fechado, entre volume e pressão. Quanto maior for o volume de sangue, maior vai ser a pressão. Quanto menor for o volume, menor a pressão. Então, basicamente, o volume ele vai ser muito determinante na nossa pressão arterial. É um dos fatores mais importantes, se não é o mais importante. E ele vai ser determinado pela entrada e pela saída de líquidos. O que é a entrada de líquido? Basicamente, é o que a gente ingere de líquidos. A água, enfim, o líquido que está no alimento, que está na bebida. O metabolismo produz um pouco de água, mas realmente é muito pequena essa produção. O que realmente conta na entrada é a ingestão de líquidos. E a perda de líquido, por outro lado, ela pode ser feita tanto de forma passiva quanto regulada pelos rins. O que significa forma passiva? Nós constantemente perdemos água, evaporando a partir da pele, certo? Se for sudorese, ainda mais, Mas e mesmo o sistema respiratório, conforme a gente fala, a gente perde muita água por evaporação. A gente chama de perda insensível de água. Isso aqui ocorre constantemente, Pode acontecer ainda mais, se o indivíduo fizer exercício e começar a suar, aí sim, a perda de água é considerável. E por outro lado, sem dúvida nenhuma, a maior saída de água aqui é pelo rim a partir da formação de urina. Então o rim tem um papel fundamental
no controle da nossa pressão arterial, porque ele controla, ele modula o volume sanguíneo. Além disso, a pressão arterial vai ser modulada pelo nosso débito cardíaco, que nós já aprendemos que é o quê? É o produto da frequência cardíaca, quantas vezes o batimento cardíaco acontece em minuto, né? Multiplicado pelo volume sistólico. Quanto de sangue é injetado a cada sístole? Então, se eu aumentar a sístole, por exemplo, o volume sistólico, eu automaticamente aumento a pressão arterial. Se eu aumentar a frequência cardíaca, eu aumento a pressão arterial. Então, o aumento de débito cardíaco faz com que a nossa pressão arterial também aumente. O que mais que pode determinar a pressão arterial? O diâmetro das nossas arteríolas. Lembra que eu falei que tem muito músculo liso nas arteríolas? Então, se eu faço vasoconstrição, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão arterial, certo? Então, isso promove um aumento de resistência, né, de pressão arterial média. Se eu diminuir essa resistência, né, eu relaxo a arteríola, a resistência cai, consequentemente a pressão vai diminuir. E por último, né, lembra que eu falei que as veias são muito complacentes e que quando elas se contraem, o que acontece? O volume de sangue delas vai em direção ao coração. Retorno venoso. A gente já teve esse conceito anteriormente. Então, quando a veia se contrai, né, e reduz o seu diâmetro, ela aumenta o retorno venoso. E a gente aprendeu que um retorno venoso aumentado faz com que o músculo cardíaco se distenda mais, se contraia com mais força, ou seja, o princípio de Frank-Starling, e quando ele contrai com mais força, eu aumento o volume sistólico. O volume sistólico faz aumentar o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. Então, esses fatores são todos fatores ligados com o controle da pressão arterial. A gente pode pensar, né, em uma situação de aumento de volume sanguíneo. Por exemplo, um indivíduo tomou 1 litro de água. Isso acontece fisiologicamente, né? Um indivíduo toma água. Essa água vai para onde? Vai ser absorvida no trato digestório e isso vai, consequentemente, passar para o sangue. O que vai acontecer? Se eu aumentar o volume de sangue, eu falei para vocês, tem uma relação direta entre volume e pressão. Aumentou o volume de sangue, aumentou a pressão. Pode ficar com a pressão aumentada? Não, a gente já viu que é ruim a pressão aumentada. Então eu preciso voltar ela ao normal. Então eu preciso de mecanismos de compensação para restaurar minha pressão arterial. E desses mecanismos eu tenho respostas bem rápidas e eu tenho respostas mais lentas, porém mais efetivas. Então o que eu preciso do ponto de vista cardiovascular? Eu preciso reduzir pressão. Então como é que eu faço isso rapidamente, né? Bom, nós vimos que eu tenho duas coisas onde eu posso mexer. Vasos sanguíneos, que tem músculo liso, e o músculo cardíaco, né? Que aí entra a frequência cardíaca e volume sistólico, ou seja, débito cardíaco. Para reduzir a pressão, o que eu preciso fazer? Olha, eu preciso relaxar o músculo liso. Eu preciso fazer vasodilatação. E aí eu vou ter, consequentemente, queda de pressão, que é o que eu quero. Eu preciso também diminuir o débito cardíaco. Então, por exemplo, eu posso reduzir o estímulo no músculo cardíaco. Eu posso reduzir frequência, eu posso reduzir a força de contração, e isso faz com que o músculo cardíaco reduza o débito. Consequentemente, ele vai reduzir a pressão até o normal. Por outro lado, a compensação lenta é feita pelo rim exclusivamente, que vai, a partir da eliminação desse excesso de líquido, no caso a água, que eu dei o exemplo para vocês, para formar mais urina, eliminando essa urina do nosso organismo, fazendo com que eu tenha menos volume e, consequentemente, menos pressão. Eu posso pensar no oposto agora. E se eu der o exemplo agora de queda de volume? Por exemplo, o indivíduo sofreu uma hemorragia, perdeu muito sangue. O que vai acontecer com a pressão? Ela cai. De novo, eu vou ter que mexer com a resposta rápida e a lenta. O que o rim ele vai fazer? Bom, se eu tenho menos sangue, o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos urina. Eu vou conservar mais água no meu organismo. E isso tende a restabelecer a minha pressão arterial. Por outro lado, eu também posso mexer no sistema circulatório. O que eu quero? Eu quero aumentar a pressão. Então, o que eu vou fazer? Uma vasoconstrição. Aumento a resistência. Aumento a pressão arterial. Vou estimular o meu músculo cardíaco. Ele vai contrair com uma frequência maior e com mais força, aumentando o débito cardíaco e, consequentemente, aumentando a pressão arterial. Então, é um mecanismo que tenta compensar essa queda. Então, assim vão funcionar os nossos mecanismos de compensação. E, para isso, como vocês perceberam, né, o sistema de regulação de pressão funciona como as outras variáveis homeostáticas, a partir de mecanismos de feedback, né, negativo, que dependem muito de quê? De um centro controlador,
de receptores para detectar pressão, nesse caso, e de efetores. A gente precisa das três coisas. E é isso que está sendo descrito aqui. Então, eu tenho lá no bulbo um centro controlador, né, cardiovascular. Eu tenho receptores sensoriais, que nós chamamos de baroceptores, são receptores de pressão, distribuídos em pontos estratégicos, que é o caso dos baroceptores carotídeos e aórticos, que detectam a variação de pressão e informam a todo momento o centro controlador do sistema cardiovascular. E eu tenho também uma saída desse sistema cardiovascular para efetores, via sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. Parasimpático, ele vai trabalhar em quais efetores? Basicamente no músculo cardíaco, porque ele vai modular frequência cardíaca. O simpático, ele tem um efeito mais amplo. Ele vai modular não só o efetor músculo cardíaco, aumentando força de contração e frequência, mas também ele tem a capacidade de estimular a contração da musculatura lisa. No caso das veias, a contração das veias promove o quê? Aumento do retorno venoso, que aumenta, consequentemente, o débito cardíaco e a pressão arterial. Enquanto que o simpático nas arteríolas, ele promove vasoconstrição, que aumenta a resistência e aumenta a pressão arterial. Então, nós temos todos esses componentes para controlar a pressão sanguínea. Então, efetores, quem são os efetores? O coração, vasos de resistência, que são as nossas artérias, e os vasos de capacitância, que são as nossas veias, controlando, então, frequência cardíaca, volume sistólico, resistência periférica e retorno venoso, certo? Então, a formulazinha da pressão arterial é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência periférica. Isso a gente não pode esquecer nunca. Quem são os eferentes da pressão arterial? Parasimpático e o simpático. E o centro controlador de tudo isso está no bulbo, que é o centro vasomotor. Como é que funciona esse controle? Então, aqui vocês têm, né, toda a parte sensorial, certo? Que vem desses baroceptores, então a gente vai chamar isso aqui de aferências. Elas vão levar essa informação para o núcleo do trato solitário. Tá? Então, NTS é o núcleo do trato solitário. Que ele pode modular a atividade de dois centros importantes, que é o bulbo ventrolateral caudal e o bulbo ventrolateral rostral. O que esses centros eles têm de importante? O bulbo ventrolateral caudal ele vai controlar basicamente o tônus parasimpático, enquanto que o bulbo ventrolateral rostral ele vai controlar a atividade simpática. Lembrando, o simpático trabalha para aumentar a pressão, o parasimpático trabalha para reduzir. Então, como é que vai funcionar isso numa situação real? Se eu tiver um aumento de pressão arterial, o que eu tenho que fazer? Bom, se aumentou a pressão arterial, ela tem que voltar ao normal, então ela tem que diminuir. Então, o que acontece? Essa chegada de impulsos para o núcleo do trato solitário aumenta, porque a pressão aumentou. Então, eu estimulo esse bulbo ventrolateral caudal, que vai fazer o quê? Ele vai ativar o parasimpático, em última instância, que vai reduzir frequência cardíaca e, consequentemente, pressão arterial. E, ao mesmo tempo, ele vai inibir o bulbo ventrolateral rostral. Consequentemente, o simpático vai cair. E se eu não tenho simpático, eu não vou ter aumento de frequência cardíaca, eu não vou ter aumento de força de contração, e o músculo liso dos vasos, ao invés de contrair, ele vai relaxar. Resultado de tudo isso é o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Exatamente o que eu precisava. E se for o oposto? E se cair a pressão arterial? Então, consequentemente, a quantidade de impulsos que vai chegar aqui vai ser menor. O que vai acontecer? Eu deixo de estimular o parasimpático e eu deixo o simpático sendo ativado. Resultado, o simpático vai no músculo cardíaco, estimula a frequência cardíaca aumentada, estimula força de contração, que aumenta o volume sistólico, e as duas coisas vão aumentar o nosso débito cardíaco, que vai resultar em aumento da pressão arterial. Além disso, o simpático atua nos vasos, na musculatura lisa, nas veias, aumentando o retorno venoso, que faz com que aumente finalmente o débito cardíaco, e também um aumento da pressão arterial, diretamente nas arteríolas. Então, isso tudo vai resultar em aumento de pressão arterial. Então, juntando tudo, o que a gente vai ver aqui? Uma situação de aumento de pressão arterial. O que vai acontecer?
eu vou ter um aumento do disparo dos baroreceptores, isso vai ser enviado para o centro cardiovascular, que vai inibir a atividade simpática e aumentar a atividade parasimpática. Então eu vou ter uma maior atividade parasimpática lá no nódo sinoatrial, onde eu vou liberar acetilcolina, que vai hiperpolarizar esse nódo sinoatrial, reduzindo a frequência cardíaca. Consequentemente, o débito cardíaco cai e a pressão sanguínea também diminui. Então isso é o que vai acontecer. Pelo outro lado, como a gente viu, né, essa situação de aumento de pressão desliga o simpático. Então eu não vou ter, né, mais contração da musculatura lisa. Ao contrário, eu vou ter o quê? Vasodilatação, que reduz a resistência periférica e faz com que a pressão diminua. Se eu não tenho simpático, eu também não vou contrair o músculo cardíaco com força. Então a força de contração diminui. Somado à frequência cardíaca diminuída, eu tenho débito cardíaco reduzido e a pressão arterial tende a voltar ao normal. E se eu tiver o oposto? Queda de pressão arterial. O que acontece? O número de disparos desses baroreceptores cai. E aí eu vou ter a ação oposta. Eu vou ter um aumento da atividade simpática e uma diminuição da atividade parasimpática. Resultado, o simpático ele vai causar lá no nódo sinoatrial aumento de frequência cardíaca e nos ventrículos aumento de força de contração. Tudo isso aumenta o débito cardíaco, que aumenta e restaura a pressão arterial. Enquanto que nos vasos eu contraio a musculatura lisa, tanto de artérias quanto de veias. Então eu aumento a resistência periférica e eu também aumento o retorno venoso no caso das veias. Resultado, aumento da pressão arterial, até o seu restabelecimento. Isso é feito, tudo que eu falei agora para vocês, a gente chama de controle rápido da pressão arterial, certo? Que é feito muito rapidamente, por exemplo, quando a gente está deitado e fica de pé. Algumas pessoas, às vezes, eventualmente apresentam uma pequena tontura. Por quê? Por que a gente não desmaia? Né? Porque quando eu fico de pé, o sangue ele tem uma tendência de ficar embaixo. Então pode faltar sangue no sistema nervoso. Por que não falta? Porque quando eu mudo a posição, a pressão deveria baixar, e ela baixa. Só que quando ela baixa, rapidamente esses sistemas de compensação entram em ação, eu ativo o simpático e volto a pressão arterial a aumentar para evitar que haja redução de fluxo sanguíneo para o meu sistema nervoso. E aí eu estou de pé e nada acontece, certo? Então isso é um mecanismo muito rápido, certo? Que vai acontecer. Então a gente chama de controle a curto prazo da pressão arterial. Por outro lado, nós temos um controle que nós vamos estudar quando a gente falar de sistema nervoso, sistema renal, né? Que vai controlar basicamente volumes e consequentemente pressão arterial a longo prazo. O que eu estou mostrando nesse gráfico aqui para vocês é o que acontece com a pressão média de um indivíduo quando ele perde toda essa inervação sensorial de pressão arterial. Então ele está desnervado. Então eu perdi completamente qualquer influência do controle rápido de pressão arterial. A pressão arterial média mudou do indivíduo normal para o indivíduo desnervado? Não. A pressão média ao longo do dia não mudou. Claro que veja que ela oscila muito mais ao longo do dia. Mas a pressão média, ela continua aqui. Eu perdi o controle fino, que é feito pelo controle rápido da pressão, mas a pressão média foi mantida. Por quê? Porque o rim funciona. E o que o rim ele faz? Ele controla volumes. Então, ele consegue eliminar mais líquido ou menos líquido e, consequentemente, controlar a nossa pressão arterial. Mas esse é um assunto, então, para a nossa aula de fisiologia renal. Na nossa aula de hoje, de controle da pressão arterial, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso, certo? O controle da pressão arterial a longo prazo vai ser feito pelo nosso rim, ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Bom estudo a todos. Até a próxima.